Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou Renato Cortes e aqui nós falamos de teologia. Nosso foco aqui é Bíblia, é o estudo da palavra de Deus. Nessa série nós estamos comentando as aparentes contradições da Bíblia, né? Situações em que parece que a Bíblia diz uma coisa e lá na frente ela diz exatamente o oposto, tá certo? E tentando responder cada uma delas. Então, se inscreva no canal se você gosta desse tipo de assunto, deixe um like para estar ajudando no vídeo e também compartilha com aquele seu amigo que gosta de estudar a Bíblia também, gosta desses temas que elevam nossa fé, nos aproximam mais de Deus, tá certo? Vamos entrar no texto então, no vídeo de hoje, que nós vamos falar de algo muito curioso. Olha só, levar o fardo do outro ou nosso próprio? Isso aqui seria uma contradição ou um equilíbrio, né? Os textos vão estar lá em Gálatas 6:2 e Gálatas 6:5. Lembrando nosso curso de teologia também, básico em teologia. Dá uma olhadinha na descrição aí e de repente você pode ser meu aluno, tá certo? Então vamos lá. Ó, já viu alguém dizer cada um com o seu problema? Então, mas o apóstolo Paulo parece dizer o contrário. Ele diz assim, ó, levai as cargas uns dos outros. E pasme, na mesma carta, apenas 3 versículos depois, o mesmo Paulo escreve assim: cada um levará o seu próprio fardo. Olha que interessante. Afinal, o cristão ele deve ajudar os outros ou ele deve só cuidar da sua própria vida? Terceirizar o sofrimento ou se responsabilizar por ele? Será que Paulo se contradisse ou será que nós estamos diante de um ensinamento muito mais profundo do que ele está parecendo dizer? Vamos falar sobre isso? Os textos em questões são Gálatas 6:2, que está assim: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. E o 6:5, porque cada um levará o seu próprio fardo. Bom, primeiro nós temos que entender, como eu já falei em outros versículos, sobre contexto, né? Você tem o contexto próximo, o contexto distante, você tem o contexto linguístico, você tem o contexto textual, cultural, geográfico. Todos esses tipos de contexto nos ajudam para poder entender algumas situações. Então aqui é interessante analisar o contexto linguístico, né, da palavra fardo, porque vai nos levar para um caminho muito interessante. Ó, no grego original, Paulo ele usa 2 termos diferentes. No versículo 2, ele fala sobre carga, né? Então ele fala sobre baros. Baros significa algo pesado, algo esmagador, algo que uma pessoa não consegue carregar sozinha. Exemplo, uma doença, um luto, uma crise, um pecado muito grave, muito profundo, né? Um baros, um cargo ou algo muito pesado, algo que a pessoa não consegue carregar sozinha. No versículo 5, que ele fala sobre fardo, fardo aqui é fortion. Fortion. Fortion significa um encargo pessoal, tá? Uma responsabilidade que cada um deve assumir. Exemplo, tomar de decisões, obrigações espirituais, prestação de contas. Então Paulo ele não se contradiz, ele apenas está falando de 2 tipos diferentes de carga. O que compartilhamos com os irmãos por amor e o que assumimos pessoalmente por maturidade. Então olha que interessante. Embora aparentam ter o mesmo peso ou ser a mesma coisa, na verdade, quando eu analiso o texto no original grego, eu consigo perceber que Paulo está falando de 2 situações distintas, né? Em uma situação, ele fala de algo pesado, algo que eu não consigo carregar sozinho. E aí ele diz, nessa situação, carregue o fardo um dos outros, ou seja, compartilha com os outros aquilo que ele está carregando.
ajude o outro. Uma luta, uma doença grave, uma enfermidade, né? São situações em que a pessoa ela não vai conseguir sozinha. Agora, o outro contexto, ele já não fala desse tipo de fardo. Ele fala daquilo que é a sua responsabilidade pessoal. Ou seja, suas decisões, né? As suas decisões, são coisas que você decide, você tem que fazer. Tem coisas que eu tenho que fazer que ninguém vai fazer por mim. Tem coisa que Jesus vai operar, tem coisa que ele não vai operar. Tem coisa na minha vida que eu preciso fazer. E tem coisa que eu vou pedir ajuda. Então, assim como naquele texto lá que nós falamos sobre Provérbios, mais ou menos ele se encaixa aqui, né? Tem situações que eu tenho que ter sabedoria para entender. Isso é uma situação minha. É uma situação em que eu tenho uma responsabilidade pessoal, é um encargo meu, certo? Isso aqui eu não posso compartilhar com os outros. Eu tenho que levar sozinho. Eu tenho que ter sabedoria para saber, não, isso aqui não. Agora já, isso aqui é uma situação que é muito pesada. Isso eu não consigo carregar sozinho. Isso eu preciso compartilhar, certo? Então a igreja não é um lugar para autossuficiente frios e nem para pessoas dependentes e eternos. Ou seja, a igreja nós aprendemos que é um lugar de equilíbrio. Você não vai para a igreja para ser um lugar onde todo mundo é autossuficiente, que ninguém precisa um do outro, mas ao mesmo tempo a igreja também não é um lugar em que todo mundo depende de tudo o tempo todo. Por quê? Tem que ter exatamente esse equilíbrio para saber, isso é um fardo meu, isso é um fardo que eu compartilho, certo? Somos chamados a carregar junto o que oprime, mas sem abandonar o nosso dever de crescimento pessoal. O Evangelho não elimina a responsabilidade pessoal, mas também não nos chama para sermos egoístas. Tá certo? A lei de Cristo é o quê? A lei do amor sacrificial. Quando nós dispomos a ajudar o irmão a carregar a sua dor, nós cumprimos o que Jesus viveu. Porque eu não dei exemplo lá que a dor, o sofrimento, a doença um fardo muito pesado. Ele é um fardo que ele pode ser compartilhado. Então, quando eu carrego com meu irmão isso, eu cumpro o que Deus me ensinou, o que Jesus ensinou. João 13:34 é assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, se o seu irmão ele precisa da sua ajuda, ele está passando por dor, por desespero, por solidão, isolamento, a palavra de Deus nos ajuda, nos ensina que nós somos corpo. E como corpo, um age junto com o outro. Um está ao lado do outro, amparando o outro. E o que eu aprendo com isso para hoje? Bom, a pergunta é o seguinte: de quem estou ajudando a carregar o peso? Ou quais os fardos que são só meus e eu preciso assumir e não transferir isso para ninguém? A maturidade cristã, então, está em discernir quando ajudar e quando não terceirizar aquilo que é a sua responsabilidade. Para a gente fechar, então, Paulo não se contradiz, ele nos ensina a crescer, né? A fé cristã é comunitária sem ser dependente e é pessoal sem ser individualista. Há fardos que nós dividimos e há fardos que nos formam. Que o Espírito nos ensine a reconhecer a diferença. Tá certo? Bom, foi o vídeo de hoje também, um vídeo que eu espero que você tenha gostado, que tenha sido proveitoso para você. E não deixe de estar conferindo o nosso curso básico em teologia, o link está aqui na descrição. Deus te abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.